Evangelho segundo escreveu Lucas. Se você está sem a sua Bíblia, você pode ler aqui atrás. Eu vou arredar o canto para que, se você quiser ler, a gente vai ler todo mundo junto aqui. A partir do verso 17, a Bíblia diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. Enquanto ainda estava longe, viu seu pai. Esse moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestido, põe-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegramos. Porque esse meu filho que estava morto, ele reviveu, e tinha se perdido, foi achado, e começaram a se alegrar. E o filho mais velho estava no campo. Diga comigo assim: o filho mais velho estava no campo e não na casa. E o texto vai dizer que quando veio, chegou perto da casa. Se você observar, ele não estava na casa, ele estava no campo. Ele chega perto da casa e ouve a música e as danças. Verso 26. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Vamos para o 27. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olhe para mim aqui, me preste a sua atenção. Você que está na internet, que está nos assistindo agora, que está vendo esse vídeo, vai ver. Deus tem uma palavra ao seu coração. Esse texto se trata de um dos textos mais famosos da Bíblia Sagrada. Diga-se de passagem, é um texto que é famoso por se tratar de algo muito interessante. A famosa parábola do filho pródigo. Essa parábola é famosa. Essa parábola é uma parábola que já se originou desenhos, animações, cartilhas para crianças, histórias, mensagens são pregadas todos os dias, mensagens são pregadas a todos os momentos referentes a esse texto. É um texto que você só vai encontrar no Evangelho de Lucas. Haja visto que o capítulo 15 contém 3 parábolas que somente estão no Evangelho segundo Lucas. Diferentemente de Mateus, de João e de Marcos, Lucas foi escrito por um não-judeu e também um não-apóstolo. Lucas não compunha a parte dos 12 apóstolos, ou seja, ele não era um dos 12 apóstolos de Jesus. Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo. E além de Lucas ser discípulo do apóstolo Paulo, Lucas ele foi grego. É o único escritor do Novo Testamento que não era judeu, que não participou diretamente com Jesus dos maiores acontecimentos da sua vida. Mas é um evangelho escrito por alguém que ocupou uma grande importância, um grande cargo na sua época. Foi um médico e também um historiador. Por isso ele escreve o seu evangelho nessa ótica de um médico, ou seja, um profissional da saúde, alguém que entendia da medicina, e um historiador. Por quê? Ele traz detalhes minuciosos da vida de Jesus, que você não irá encontrar nos outros evangelhos. Por isso Lucas é conhecido como evangelho detalhista. Por exemplo, Lucas fala da infância de Jesus, a iniciação de um homem com 12 anos ao judaísmo. Lucas fala da ordem de Abias, do sacerdote Zacarias, que o anjo de nome Gabriel desce à direita do altar de ouro de incenso. Enfim,
Lucas traz detalhes da vida de Jesus que você não vai encontrar em outros livros. Diga-se de passagem também as parábolas. Somente no Evangelho de Lucas você encontra parábolas como, por exemplo, a do bom samaritano, lá no capítulo 10. Eu acredito que todos os cristãos praticantes conhecem essa palavra, até mesmo aqueles que não professam nenhuma religião. Só Lucas contém a parábola do mordomo infiel. Só Lucas contém a parábola da providência divina, do juiz mau, do credor incompassivo, do fariseu e do publicano, a cura dos 10 leprosos. E também no livro de Lucas, contém no capítulo 15, essas 3 parábolas que nós não encontraremos em outros livros. A primeira, das 100 ovelhas. A segunda, das 10 moedas. E a terceira, dos 2 filhos. Se observarmos, iremos entender que essas 3 parábolas são matemáticas. Por que, pastor, elas são matemáticas? Porque a primeira, 100 ovelhas, o pastor perde uma ovelha. A segunda, 10 moedas, a mulher perde uma moeda. E a terceira, 2 filhos, o pai perde um filho. De 100 perdeu 1%. De 10 se perde 10%. De 2 se perde 50%. O capítulo 15 de Lucas fala de 1%, 10% e 50%. E essa última parábola, Jesus chama os seus discípulos. E quando ele chama os seus discípulos, ele começa a contar que um homem tinha 2 filhos. E os 2 filhos que esse homem tinha, obviamente eram amados pelo mesmo. A história diz aqui no texto, que o mais novo, ele pede parte da sua herança, seu pai ainda vivo. Segundo Deuteronômio, há um mandamento, que se o filho mais novo pedisse a herança do pai com o pai ainda em vida, ele desonrava o seu pai. Se você vê Gênesis capítulo de número 11, o final, e Gênesis 12, depois que Terá, pai de Abraão, morre, Abraão herda a sua fortuna e vai. Abraão não sai com ele vivo, ele espera ele morrer. E Deus diz, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. Mas esse texto vai dizer, que esse moço pega tudo que tinha com o pai ainda em vida, e vai para uma terra longínqua. Nessa terra ele vive uma vida dissoluta, uma vida de jogatina, uma vida suja, e perde todo o dinheiro do pai. E o verso de número 14, diz que ele gasta tudo, e logo quando ele gastou tudo, depois veio uma grande fome na terra. Logo quando ele gasta o dinheiro, depois recai uma fome sobre a terra. Olha que coisa interessante. Ele gasta tudo, depois que ele gasta, se esbanja, a fome vem sobre a terra. E ele perde tudo. Ao passo de que o versículo de número 15 e 16, diz que ele comia lavagem. Por que lavagem? Lá em Minas, a gente fala comida de porco, no chiqueiro é lavagem, resto de comida velha. Ele começava a comer lavagem. Só que o verso 17 diz que ele cai em si, e disse, na casa do meu pai há pão. Diga para o seu irmão, se é a primeira verdade, na casa do pai sempre tem pão. Diga para o seu irmão, que atrai as pessoas para a casa do pai é pão. O pão atrai vidas. Diga para o seu irmão, há pão de Deus para você hoje. Aponte para ele e diga, há pão de Deus para a sua casa hoje. Há um pão que vai mudar a sua vida. Diga para ele, diga para ela, há um pão que vai mudar a sua vida. Quando o filho volta para casa, ele disse, eu vou ter com meu pai. Porque ele percebe que quem provia o pão para casa é o pai. Essa é a função de um homem, prover o pão para casa. Por mais que a imagem do homem nos dias de hoje, devido a linhas políticas malignas por aí, ideológicas, o homem ainda é o provedor da casa. A função do homem é prover para a sua família. A função do homem é cuidar da sua esposa e dos seus filhos. O homem é responsável para prover dentro da sua casa. E os homens não podem fugir desta verdade universal. Homem que é homem, ele cuida da esposa.
O homem que é homem, ele cuida dos seus filhos. O homem que é homem, ele assume a responsabilidade da sua casa, coloca sobre os seus ombros para dar a sua vida pela sua família. Tem algum homem para glorificar aí? E quando ele chega em casa, a Bíblia diz que ele vê o seu pai de longe. E o pai reconhece, e corre e o beija. E ele disse: pai, eu pequei, fiz coisas horríveis, eu não sou chamado mais de seu filho, eu posso ser um escravo ali. E o verso 22 diz que o pai chamou os servos. Fala para o seu irmão, seu pai chamou os servos. Para você que vai ver na internet, diz que o pai chamou os servos. E o pai tinha 2 filhos. O pai não chama um outro filho, ele chama os servos. E o pai tinha pressa que os servos trouxessem 3 objetos: roupa, anel e sandália. Porque roupa, ele havia perdido a sua roupa no chiqueiro, vivendo no meio dos porcos. Anel, porque ele havia perdido a sua autoridade. E sandálias ou tênis, chinelos, se você quiser fazer qualquer uma dessas aplicações, a correta, ele estava descalço. Os seus pés estavam em contato com a sujeira de onde ele veio. Mas a principal preocupação do pai era colocar roupa, anel e sandália. Roupa porque Deus cobre as nossas iniquidades quando tem arrependimento. Anel, Deus nos dá autoridade quando nós decidimos comer o pão da casa que nos é dado pelo rei. E sandália é porque Deus nos dá autoridade para pisarmos do diabo, não com os pés descalços, mas com o sapato da preparação da paz do evangelho, para desfazer todas as obras do diabo. Levante a sua mão para cima, deixa eu liberar uma palavra para a sua casa e para a tua família. Hoje Deus tem anel no teu dedo, sandália no teu pé e roupa nova para a tua vida. Você pode aplaudir? Aplauda. De repente, houve festa porque o filho voltou. Sabe qual é o nosso maior problema como cristãos? Aqui eu estou me dirigindo para cristãos que são batizados, membros de uma igreja. De repente você não é da Quadrangular, mas é de outro ministério, está aqui nos prestigiando. O nosso maior problema muitas vezes é saber lidarmos com quem caiu lá fora e decidiu voltar para casa. O nosso problema muitas vezes não é estar com alguém do lado, mas sim aceitar alguém que errou lá fora e decidiu voltar para a casa do pai, porque ele sabe que dentro da casa do pai tem pão. O maior problema do mundo gospel hoje é saber lidar com quem pecou e se arrependeu lá fora e decidiu voltar para a casa do pai. Estou dizendo, se arrependeu dos seus pecados, decidiu mudar de vida, entendeu que dentro da casa do pai tem pão. E o texto vai dizer que o versículo 25, o filho mais velho estava no campo. Fala para o seu irmão assim: era filho, mas não tinha atitude de servo. Diga: não adianta eu ser filho, se eu não tiver atitude de servo. Atitude de servo é trazer roupa, colocar anel e colocar sandália. Atitude de quem está no campo é ouvir a música de quem está na casa, sendo que ele não está na casa. Ele ouve a música do campo, ele não estava na casa, ele estava no campo. E o verso de número 25 diz que ele ouve, ele chega perto da casa. O segredo não é viver perto da casa, porque às vezes a gente pode viver perto da casa, a gente ouve o que está acontecendo dentro da casa, a gente escuta os ruídos da casa, mas a gente não vê com os nossos próprios olhos o que o Deus da casa está fazendo. O segredo é você viver na casa, o segredo é você viver no centro da vontade de Deus, o segredo é você viver com Deus da casa. Ele para no campo, diz: o que está acontecendo? Eu estou ouvindo música. Que música é essa aí? Está na casa. Que música que é essa que está acontecendo na casa? Peraí, o que está acontecendo? É seu irmão que estava quebrado, é seu irmão que voltou, é seu irmão que estava falido, destruído. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite?
Deus te trouxe aqui para te gabaritar com 3 situações. A primeira, Deus vai colocar anel. A segunda, Deus tem roupa nova. A terceira, Deus tem sandália para os seus pés. Agora eu vou me dirigir para você que entrou aqui nessa noite quebrada, você que está vendo esse vídeo. O Deus da casa está te chamando para dizer: eu tenho pão para te dar, eu tenho anel para colocar no teu dedo, eu tenho sandália para pôr no teu pé. O Pai se dirige ao céu. Não adianta a gente ter o título de filho, a gente fazer escola de líderes, a gente ir para a célula, a gente participar dos discipulados, fazer seminário, cantar, pregar, se eu não tiver atitude de servo. Hoje é fácil ser filho, é fácil, hoje está fácil. Hoje se levantou uma geração, eu não estou generalizando, porque senão seria tolo. Uma geração mimimi, uma geração que não é servo, uma geração que gosta de acusar na internet, uma geração que não tem misericórdia, uma geração que diz: pecou, morreu. Não estou dizendo de quem vive em iniquidade, esses têm que receber fogo do Senhor. Falsos profetas têm que ser desmascarados, envergonhados. Mas eu digo, aqueles que deixaram o pão do Pai e foram lá para fora. Deus está dizendo: eu tenho pão para a sua vida. Pode deixar isso aqui, pode trazer água junto. Mas é necessário eu entender que o dono da casa está dizendo: eu ainda sou Deus que coloco vestes novas. Nós precisamos tirar da nossa vida a mentalidade de filho religioso, porque o filho religioso, ele só quer o barulho para ele. O filho religioso só quer ver o barulho para ele. Detalhe, o barulho não é na casa, o barulho é no campo, porque ele sabe que o louvor, o barulho dentro da casa é para glorificar o Deus da casa. Entenda, a atitude de servo é fazer louvor e barulho na casa para glorificar o Deus da casa. Eu sinto Deus aqui. Levante a sua mão e feche os seus olhos. Há um culto profético nessa noite. Por alguns minutos começa a glorificar o Deus da casa. Por alguns minutos começa a glorificar o Deus da casa aí onde você está. Por alguns minutos começa a glorificar o Deus da casa. Por alguns minutos vai, erga a sua voz adorando o Deus da casa. Você repara que quando Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque dá pão e vinho para Abraão. Se você observar uma coisa, a Bíblia vai dizer que Jesus multiplica pães em João capítulo 6 e Marcos 8. Pergunta para mim por quê? Porque o Pai provê pão. Eu vou dizer, o Pai provê pão. Por que é um mandamento para poder cuidar do órfão e da viúva? Porque o órfão, ele não tem pai, ou seja, não tem aquele que provê o pão. E a viúva não tem um marido, aquele que provê o pão. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Para você que vai ver esse vídeo: Deus vai prover pão para a tua família, Deus vai prover pão para você. Mas é necessário ter a mentalidade de servo, porque o servo está preocupado com quem precisa de restauração. O servo está preocupado com quem precisa do anel, da sandália e da roupa. Olha que interessante. O Pai disse aos servos: vai depressa. Fala com o seu irmão: Deus tem pressa. Fale forte, diga: Deus tem pressa. Vai fazer um milagre na sua vida, na sua casa. Diga: Ele tem anel, sandália nos pés. Fala com o seu irmão: você sabe por que sandálias? Porque Deus nunca vai te colocar com pés descalços para pisar no inimigo. Deus vai calçar os seus pés. Diga assim: aquilo que Deus vai calçar os seus pés vai esmagar a cabeça do teu inimigo, que é o diabo. Aqui eu estou dizendo diabo. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma profecia, uma palavra de Deus para a sua vida. Você vai sair daqui deste culto hoje com a autoridade que Deus está te dando, para você chegar na tua casa calçado com a autoridade de Deus. E aquele demônio que levantou contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, hoje ele vai cair por terra, em nome de Jesus. Tem alguém que pode dar glória? Só que a dificuldade nossa, como igreja, saber lidar com aquele que foi lá fora, comeu bolota de porco, e ele percebe que o gosto da lavagem é horrível.
Quando você chega perto de um chiqueiro, você percebe que aquele cheiro é um cheiro horrível. O estômago da gente embrulha. Quando eu vou na roça lá em Minas, a gente passa perto do chiqueiro, você já sente aquele cheiro. O que você quer fazer? Você quer tapar o seu nariz, porque é algo fétido, é algo que é horrível. Quando você chega ali naquele coxo cheio de lavagem, seu estômago embrulha. Por quê? O que o mundo tem vai embrulhar a sua vida. O que o mundo tem vai te arrebentar, vai te levar para o inferno. O salário do pecado é a morte. O inferno existe. O inferno não foi feito para o diabo, não foi feito para o homem, mas para o diabo e seus anjos. O homem vai para o inferno porque ele nega a Cristo. Mas que tem gente que não acredita no inferno, pessoas na internet, até pastores que não acreditam no inferno. O inferno existe. O inferno é para aquele que nega o filho, que nega o pai e quer viver uma vida lá fora comendo as bolotas, as porcarias que o mundo tem para oferecer. Só que o interessante da Bíblia é que o pão da vida, ele tem um gosto só. Se você for na padaria, o pão sovado lá em Minas, que eu estou tirando por base Minas, o pão sovado, ele tem um gosto. O pão de forma, ele tem um gosto. O pão francês tem outro gosto, o pão americano tem outro gosto, só que o pão da vida, ele tem um gosto só, e o gosto dele não muda, porque quem já se alimentou do pão da vida uma vez, ele nunca vai esquecer do gosto. Quem se alimentou do pão da vida e experimentou da graça de Deus, ele não se esquece dessa graça que está se manifestando aqui hoje. Fala com seu irmão assim: hoje é culto da família. Fala com ele: Deus tem anel, sandália. Bate o pé aí no sentado mesmo, vai. O povo está ligado. Vai de novo, ó. Agora diga roupa nova. Diga roupa para te honrar. Anel, autoridade. Diga assim: sandália, pisa, para te dar autoridade. Agora você vai profetizar para ele com a mão erguida na direção dele e vai dizer: por isso que Deus disse para Josué: onde colocar os seus pés, eu te darei por herança. Mas Deus só vai te dar herança se seu pé estiver calçado com o evangelho da paz. Porque aonde você coloca o teu pé calçado com o evangelho, Deus vai te dar por herança. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Ei, lá no teu emprego, Deus vai te dar por herança. Lá na tua casa, Deus vai te dar por herança. Aonde você mora, Deus vai te dar por herança, porque o evangelho é poderoso para transformar. Levante a mão e feche os olhos. Eu sinto Deus no culto. Que me dará o remi refa de orrevasse. Há uma nuvem de misericórdia aqui nessa noite de cama. Erebaro remia uravácia de calamaragai oremiosi. Eu não sei o jeito que você entrou aqui nessa noite. De repente você entrou como o primeiro filho mais novo, quebrado. Só que o pai está dizendo: eu tenho um pão para a sua vida, eu tenho um pão para a sua casa, eu tenho um pão para você. Por alguns minutos, você que é batizado com o Espírito Santo, comece a glorificar, comece a adorar, comece a engrandecer o Pai, comece a engrandecer o dono da casa. O dono da casa está trabalhando neste ambiente, o dono da casa está curando neste ambiente, o dono da casa está restaurando neste ambiente, o dono da casa está dizendo: eu te trouxe aqui. Ou você que vai ver esse vídeo, eu te coloquei nesse vídeo para dizer: eu ainda tenho sandália, eu ainda tenho vestes novas, eu ainda tenho pão para a sua vida. Traz depressa, traz depressa, porque o que estava morto reviveu. O anel, a sandália e a roupa revive. Você já reparou quando você compra uma roupa nova e você coloca uma roupa nova, a primeira coisa que acontece é a sua autoestima vai lá em cima. Principalmente quando você vai para a igreja, você vai para um encontro de família, qualquer lugar que você for, com um tênis novo, uma roupa nova, a sua autoestima vai lá em cima. É ou não é? Claro que é. Você põe uma roupa nova, você se arruma, você vai na frente do espelho, e tal, pai, a autoestima vai lá em cima. Ou seja, Deus está dizendo: a minha graça vai elevar a tua autoestima.
a minha graça, porque roupagem fala de graça, a minha graça vai elevar a tua autoestima, porque de repente você entrou aqui nessa noite quebrado, falido, arrebentado, e vem Deus num culto como esse, de domingo da família aqui em Búzios, para dizer: eu ainda tenho roupa nova para a sua vida. É por isso que Isaías 61 versículo 10 diz que Deus nos vestiu como vestes de noiva, porque o dia do casamento para a mulher é marcante, porque a mulher entra com a roupa de noiva, ou seja, o dia que a graça de Deus me alcançou, te alcançou, ficou marcante, porque Deus perdoou os nossos pecados e levantou a nossa autoestima para morarmos no céu. Perdeu e foi achado, e começaram a se alegrar. Olha que interessante, vamos observar o versículo 24, diz que começaram a se alegrar. Diga para o seu irmão assim: isso é visão de servo. Se alegrar com quem se alegra. Você não pegou? É mais ou menos assim: a sua vitória é a minha vitória, a sua bênção é a minha bênção, a sua cura é a minha cura, a sua salvação da sua família é a minha. Ou seja, estamos juntos e misturados até o arrebatamento da igreja. É mais ou menos assim: quando você recebe a vitória, eu vou me alegrar, porque a vitória que você vai receber, quem te deu foi o mesmo Deus. É por isso que Deus está dizendo: eu vou te abençoar, e quem está do teu lado vai se alegrar, porque a bênção que vai chegar na tua vida, vai chegar no irmão que está do teu lado e vai alegrar. Visão de servo. Começaram a se alegrar. O primeiro ponto da visão de um servo: ele tem pressa. Pergunta para mim: pressa para quê, pastor? Para vestir quem está precisando ser vestido. Eu vou falar de novo. É tipo assim: você já reparou, quem está visitando aqui hoje, de repente você está vindo a primeira vez, você viu como é que esses diáconos lindos te abraçam, te recebem, ali na porta, se deixar te carrega e te põe aqui dentro da igreja? Isso é visão de servo. A gente vem aqui, a gente se constata, esses diáconos lindos, esses obreiros, abraça a gente, vem sentar aqui, aqui tem um lugar, você é bem-vindo a essa casa. Não só os diáconos, mas o povo aqui, buziense da igreja, aqui da quadrangular de Búzios, é assim. Senta aqui do lado, vamos ouvir, aí vai. A prova isso é as células. Dessa passada, rapaz, que célula, irmão. Eu disse para o pastor Daniel, falei assim: cara, o único lugar que eu tenho coragem de mudar para cá é para Búzios. Porque aqui é top, o povo é top, o povo tem visão de servo, o povo tem visão de servo, o povo vai. Essa é a primeira qualidade de um servo aí: de pressa, se preocupa em vestir pastor com blazer, com um paletó que está fazendo frio, não, vestir as pessoas com a graça de Deus, porque o mundo lá fora, o pecado tem levado as pessoas para a sujeira, para o inferno, para a destruição moral, destruição da família. Mas a graça de Deus, ela vem para perdoar os seus pecados, te dá uma segunda oportunidade de você ir para o céu. O segundo ponto, olha o que o texto diz: eles se alegraram. Fala com o seu irmão: eu vou me alegrar muito com você ainda. Você vai ser profeta para ele e para ela, você vai estender a mão para ele agora e vai dizer assim: ainda esse ano, Deus vai mudar a tua história. Diga: ainda esse ano, Deus vai mudar teu cativeiro. Eu acho que tem alguém pegando essa profecia. Eu acho que tem alguém pegando essa profecia. Eu acho que tem alguém pegando essa profecia. Ainda esse ano, Deus vai mudar a tua história. Ainda esse ano, Deus vai mudar a tua sorte. Você pega, levante a mão e glorifica. A segunda, trazei o bezerro. Fala para o seu irmão assim: visão de servo. Ele traz o bezerro. Fala para o seu irmão: se o bezerro aqui é sacrificar para quem perdeu algo. Aqui não estou falando de dinheiro. É você correr atrás de um sacrifício de oração, de jejum, para quem está caído, para quem está quebrado. Estamos vivendo a inversão de papéis. Hoje a internet virou um campo de degladiação. Existem sites de fofoca e gospel. Existem pastores que querem apontar o erro de todos, se acham os maiores santos de todos os tempos, e fica aquela
guerra para lá e para cá, um querendo lascar o outro, um querendo arrebentar o outro. Mas o evangelho, ele é para transformar quem se arrepende. Onde há o arrependimento do pecado, há uma conversão genuína, Deus não lança fora. É por isso que João 9, a partir do verso 31, Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque quando tem um arrependimento, quando tem a mudança de mente, quando as pessoas querem ser transformadas, elas decidem voltar para a casa do Pai, porque elas sabem que na casa do Pai tem pão. E o Pai te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu ainda tenho o pão da vida para a sua casa, eu ainda tenho o pão da vida para a sua família, eu ainda tenho o pão da vida para você. Para concluir o tempo, chamou o filho mais velho, um dos seus servos, perguntou: o que é aquilo? Fala para o seu irmão assim, outra visão de servo. Ele vê o que o pai faz, ele não ouve o que o pai faz. Fala para o seu irmão, sabe por quê? Porque o servo está dentro da casa, e quando o pai opera dentro da casa, o servo diz: o pai está operando na casa. É tipo assim, você vai sair daqui essa semana, amanhã você vai dizer: seu pai operou ontem na igreja de Búzios, na quadrangular. Você vai dizer na célula na terça-feira: o pai operou na casa, o pai operou, o pai operou. Aí alguém vai dizer: me fala, tu diz: não, vai lá para tu ver. É para tu pegar, vão te perguntar: me fala como foi. Nananina não, vem na quarta, vem no domingo, ou vai na célula, para você ver o dono da casa operar. Que uma coisa é eu dizer para você, a outra é você ver. Porque quando você vê Deus fazer, você vai entender que Ele não se esqueceu de você nem da sua família, e Ele é poderoso para fazer milagre. Orar para a face. Levante a mão. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Há uma presença poderosa, há uma presença real, há uma graça transformadora, uma graça poderosa que está fluindo aqui nessa noite. O Senhor está dizendo: Léo, hoje eu vou salvar pessoas, hoje eu vou transformar pessoas aqui pelo poder do meu evangelho, hoje eu vou fazer milagre. Fica de pé.